Então, hoje eu estou com a grande Catarina Araújo. É faixa roxa da Gracie Barra Angola e vive na África do Sul, onde ensina jiu-jitsu na mesma equipa e também trabalha como duplo ou stuntwoman. Atualmente é a número 1 angolana e número 3 africana no ranking da Abu Dhabi Jiu-Jitsu Pro para a época 2019-2020. A Catarina foi, desculpa, salvo erro, a nossa primeira grande campeã angolana de jiu-jitsu feminino. Abriu o caminho e serviu e ainda serve de inspiração para muitas atletas da modalidade. E é, sem dúvida nenhuma, um dos nomes incontornáveis da história do jiu-jitsu competitivo angolano e africano. Catarina, muito obrigado pelo teu tempo e por aceitar o convite. Yeah? Eu é que agradeço, Marcelo. Muito obrigado pela oportunidade e estou muito ansiosa e estou muito feliz por receber esse convite. Desde primeira mão, só quero dizer que eu não tenho conversado em português assim, por tanto tempo, então o meu português vai falhar um bocadinho hoje, mas eu vou dar o meu máximo, né, para lembrar todas as palavras Na boa, possíveis. e se tiveres que falar a palavra em inglês, diz já, é tranquilo, não te fiques assim muito preocupada com isso. Ok, perfeito. Yeah. E fala em calão também, não há problema. Ok. Bom, já te expliquei como é que isso funciona, né, das 10 perguntas, mas já é relaxado, tá bem? Portanto, não te preocupes muito com ser muito fiel a isso. Tá bom, olha, então eu vou começar. Vou te fazer uma pergunta muito estranha, mas que é muito importante para nós que crescemos a ver filmes de artes marciais, tá? Sim. Então, numa luta entre a Queen Sono e o Bruce Lee, quem ganharia? Uma luta entre a Queen Sono e o Bruce Lee. É assim, Marcelo. Eu duvido, eu não quer dizer que eu duvido, né? Eu acredito. Eu acredito no potencial, mas também quando te referes a uma luta, né? Referes a uma luta no screen, né? Na tela. Yeah. Ok. Na tela, então, não, Bruce Lee, desculpa, né? Mas ele vai perder, né? Nós estamos muito avançados. O Bruce Lee não sabia jiu-jitsu. Isso é controverso. Sim, eu sei. Temos que confiar nas nossas habilidades, não é? Então, por ela saber jiu-jitsu, ela ganharia? Com certeza. Ok, grande dica. Vamos cair em cima por causa disso. Eu sei. Mas quem tiver dúvida pode e faz jiu-jitsu, pode ir ter com o Bruce Lee e faz um teste. Tá bem. Tens algum personagem assim, mulher ou homem, né, que tu gostas em especial? Fictício, claro. Olha, tirando a Queen Sono, claro. Desculpa? Tirando a Queen Sono. Tem algum personagem assim que eu gosto? Gosto, já. É assim, desde que eu comecei a fazer de dublê, né, nas filmagens, etc. Eu, por acaso, eu não tenho assim alguém... eu admiro o trabalho de muita gente, né? E desde que eu comecei a fazer esse tipo de trabalho, eu não vejo filmes da mesma forma que eu via antes. Estraga tudo, né? Estraga tudo. Eu consigo ver... não, esse soco falhou. Esse soco é assim. Mas quando eu comecei esse trabalho, eu comecei a seguir trabalho de muita gente que faz isso também, né? Sim. E um dos filmes que eu comecei a ver é o filme do John Wick. Claro. Por acaso ia falar sobre isso. Que ele tem uma história interessante, né? Sim. Sim, muito interessante. E também um outro filme que eu tentei acompanhar é eu não sei se já ouviste falar, Kill Bill. Olha, eu ia te falar do Death Proof do Tarantino. Já viste o Death Proof? Não, nunca ouvi falar deste. Porque o Death Proof foi feito justamente porque ele ficou apaixonado com o trabalho de uma das dublês dele, que fazia de dublê justamente da Uma Thurman. Então ele ofereceu-lhe o papel principal num dos filmes, que era o Death Proof. É um filme de carros. Sim. Tenta ver. Estamos a falar uma linguagem. Os gajos são bons, né? Muito. Olha, a indústria é tão larga, né? Tem muitas oportunidades para todo mundo, eu digo. E
é uma coisa que talento sim vai te levar a algum lado, mas tens que trabalhar muito, muito mesmo. Sim, imagino Eu, que eu sim. tive que mudar completamente a minha forma de pensar e etc. Porque, por exemplo, na minha primeira aula na primeira aula que eu fui fazer, né, o meu professor disse, ok, jab cruzado. E eu Uhum. comecei a fazer sombra e etc. E ele disse, não, pá, agora não podes dar o soco como se quisesse bater a pessoa. A Yeah, intenção tem que ser a mesma, mas não podes yeah. ainda tocar. Eu assim, Tem que mas parecer, yeah, é a cena. eu assim, mas eu nunca brinquei de bater alguém. Eu, Yeah. nu- eu nunca brinquei de dar socos e etc. Então, Depois o ângulo e não sei o quê, né? é O ângulo uma da coisa câmera. completamente diferente. É um mundo completamente diferente que eu, por acaso, gosto muito de trabalhar também. Sim, sim, sim. É tipo uma dança, no fundo, é uma coreografia que vocês fazem, né? É, é, tudo é É. coreografado e se não treinaste, não inventa e não faz. Yeah. Eu É, vi muito, pronto, eu sou bué fã do John Wick, né? é. E segui muito também justamente o trabalho desta empresa, que foi a empresa que estava por detrás. Portanto, o John Wick, para quem não sabe, no fundo começou como um portfólio de uma empresa de stuntman. E que depois virou um filme que era o John Wick, e foi tão bom que agora é uma franchise, né? Mas É. essa mesma empresa, esse mesmo, o gajo, o dono da empresa, foi uma das pessoas que estava por detrás do stunt work do Matrix, Ok. que eu também sou hiper fã, né? Então eu segui, portanto, havia um chinês, eu não me lembro agora do nome dele, e havia esse gajo, eram as pessoas responsáveis pelo stunt work todo. Então, tipo, eu fico bem impressionado como é que eles fazem as coisas. Aquilo é uma dança que é criada durante meses e que as pessoas têm que seguir. E nós aqui, como espectadores, epa, parece tudo tão real, tá a ver? É muito É, fixe. é Então verdade. vamos falar um bocadinho mais sobre isso. Eu tenho um bom interesse nesse mundo, por acaso. Vai lá, vai, tua vez então. Olha, a minha pergunta é assim. O Massalo que eu conheço, né? Sim. É o Massalo professor de jiu-jitsu, né? Mas eu não sei muito sobre o Massalo. E eu quero fazer uma pergunta, não sei se alguém já fez essa pergunta, né? É, vai A, lá. a pergunta é, quem é o Massalo? Se Quem? tivesses, se tivesses Ah, que observar a tua vida, né? Como se fosse alguém de fora, como é que sim. irias te descrever? Epa, pô, isso é uma pergunta, isso é difícil. É assim, Catarina, é assim, tu própria sabes que é difícil tu descreveres a ti próprio na terceira pessoa, né? É. Acho que é difícil. Eu tive uma vida boa, interessante. Uhum. Tive um caminho muito longo, ainda estou a ter esse caminho, mas quem é uma sala? Isso é difícil de responder. Eu sou um gajo, sou um luandense que saiu daqui jovem, 14, tive 10 horas, 10 anos fora e voltei. Encontrei uma Luanda um bocadinho diferente. Epá, e isso é assim resumindo, estás a ver? E fui criando o meu caminho e hoje tenho a academia, e, para além de muitos outros projetos. Fica difícil dizer tipo, responder isso numa frase, Sim. mas eu acho que uma palavra talvez é alguém muito curioso. Ok. É o que eu acho que é a minha palavra preferida. Eu tento ser livre e curioso. Então, daí estar aqui a falar contigo também, estás a ver? Em parte, eu estou-vos a escolher porque estou curioso em saber mais sobre vocês, de vocês, por vocês, estás a ver? Sim. Mas é só mesmo curiosidade. Então, não sei se isso responde à tua pergunta, mas é que é Não, uma pergunta respondo que é com certeza. difícil de. Já tínhamos que ir de ponto em ponto e são muitos episódios e muita coisa. Se fosse algo mais específico, eu talvez teria também uma resposta mais específica. É, Yeah, é. mas é um bocadinho. É como tentar Mas se tivesses de descrever. te descrever, Sim. né? Por exemplo, Aham. tivesses de te descrever, por exemplo, vais a uma entrevista de trabalho, né? E
tens que te descrever em 3 palavras. 3 palavras. Curioso já foi. Curioso. Eu ia dizer livre, mas eu acho que talvez o mais certo seria tentativa de ser livre. Eu tento ser livre, nem sempre consigo. E uma terceira palavra, deixa-me pensar. Teimoso, talvez? É? Teimoso. Teimoso no bom e no mau sentido, É. talvez. São as 3 palavras. Acho que há mais, mas essas 3 acho que já é bastante. Diz muita coisa. Grande a pergunta. Pô, isso é uma pessoa que fica. Tá Olha, ficha. sabes por Sim, que eu diz. faço essa pergunta, Massalo? Sim. Porque muitas das vezes, né, quando nós fazemos, por exemplo, quando pediste-me para elaborar, para procurar as perguntas que eu gostaria de fazer, né? Sim. Eu tentei procurar perguntas que fariam com que saísse um pouquinho da tua zona de conforto, né? Boa, conseguiste. Yes, ainda bem. É tipo, Ainda bem. já me fizeram essa pergunta de várias maneiras, mas não desta maneira particular, tipo, descreve-te. Isso é assim, queres saber o quê? Porque eu vejo-me em várias dimensões, já várias dimensões, deu próprio, como todo mundo, né? Mas eu vejo-me de várias maneiras, então descrever-me seria ficarmos aqui 3, 4 dias, possivelmente, a ver cada maneira, estás a ver? Então e de certeza que posto dessa maneira é tipo, porra, e agora vou responder o quê? Eu, por Boa. acaso, também fizeram uma mesma pergunta e eu fiquei assim a pensar, meu Deus, eu tenho eu sou tanta coisa que eu não sei o que dizer. Exatamente. Olha, e já aproveitando a deixa, eu, por exemplo, estou muito interessado no teu trabalho como dublê, né? Sim. Tu, por exemplo, como é que foi trabalhar num set? Porque foi a primeira vez que tu fizeste um trabalho esse da Queen Sono? Foi a primeira vez. Tu é que és a dublê da Queen Sono, né? Tira-se essa Sim. dúvida. Ok. Sim, sou Houve a aqui um dublê. debate. Houve um debate que não poderia ser, mas pelos vistos ganhei. Ok, fixe. E ainda assim, o bem. que é necessário? Que atributos ou conhecimentos é que são necessários para ser assim um bom dublê? Olha, primeira coisa é vontade, né? Ok. E ter a consciência de que não é fácil. Não é fácil. Eu Em passei por termos essa físicos? experiência. Não percebi? Em termos físicos não é fácil ou outra coisa? Físico, psicológico, Psicológico. tudo. Psicológico por quê? Por que essa parte psicológica? Psicológico porque, para além de seres dublê, né? Não, tu tens que ler o script. Eu não sei como é que fala Sim. script em português. Roteiro. Tens que ler e tens que aprender como é que vais como é que se diz em português, meu Deus? Diz em inglês? How you gonna act? Como é que vais agir? Estou a Sim, perceber. sim, como é que vais representar. agir, representar e é assim, parece que não, mas nós, dublê, temos a maior pressão de todas, porque se nós não fizermos bem, não é a nossa cara que vai pro torto, é a cara da atriz. Sim, É a é cara da pessoa verdade. que nós Olha, estamos a representar, não é? eu tinha pensado nisso, é verdade. E tens de ser muito corajosa, muito. Porque Quando há eu coisas comecei, assim muito difíceis. olha, é assim, Massalo, só para lhe dizer, a primeira cena que eu fiz, eu fui atirada contra o armário de vidro. Pela primeira vez na minha vida. E olha, o pior nem foi isso. O pior é que o meu professor, o meu chefe, né, o responsável da coreografia, disse: não te preocupes, assim que vamos usar o timing, né? E assim que bateres no vidro, nós vamos apertar o botão e o vidro vai arrebentar, né? Vai explodir, vai sim. partir. Eu falei, ok, só praticamente eu não toco o vidro, né? Ele disse, não se preocupa. Só que, a primeira cena, né? Começa a contar, ok, a rolar, 3, 2, 1, pum, ela atira pro vidro, mas a pessoa que estava com o botão esqueceu de apertar o botão. Sério? De apertar o botão. Olha, Grande dica.
E olha, a minha reação nem foi essa. A minha reação foi, eu bati no vidro e olhei para o vidro e eu só pensei, what the fuck? Por que Não não partiu. partiu? E a primeira coisa que o meu professor, ou o meu responsável, né? O coreógrafo disse é, mesmo que não deu certo a primeira vez, tu não sabes, né? Sim. Se a pessoa vai apertar aquele botão. E assim que ela apertar o botão e estiveres a olhar, vais perder os olhos. Pois é. Tens só que ir, né? Então, uma coisa que eu aprendi é, mesmo que não dê certo a primeira vez, continua, Sim. continua e vamos apanhar. Porque parar e falar, não, desculpa, não existe. Isso, nessa indústria não existe. E, por exemplo, porque também imagino que vocês têm que fazer vários takes, né? Têm que fazer a mesma cena várias vezes, às vezes, né? Muitas das vezes. Porque Sim. assim, quando tens aquela pressão, e principalmente se nunca trabalhaste em frente de muita gente, né? Tens aquela pressão. Mas, porque no set tem 50, 100 pessoas, né? Muita gente. E todo mundo está a olhar para ti. E tens aquela pressão de todo mundo está a olhar. Tens a pressão de que tem câmeras a filmar. Tens a pressão de que estás a representar alguém e não podes fazer essa pessoa parecer mal. Pois é. Sim. Então, tens que ter, principalmente, eu vou dizer, o psicológico pronto para isso, né? Em termos físicos, conhecimento é assim, conhecimento é ouro, né, Massalo? Sim. O quanto mais souberes, mais vais valer. É o que eu aprendi nessa indústria. Tipo, qual foi a cena mais difícil que tu fizeste até agora? A cena mais difícil que eu fiz até agora foi uma das cenas que estávamos no bar, né? E eu estava com... Eu não sei se conheces a Peyton. Sim, conheço a Peyton. Ela fez o dublê da outra atriz principal, né? Sim, E ela estava um bocadinho nervosa, né? Nessa cena. Sim. E olha, foi muito estranho porque durante o treino e isso tudo mais, ela estava a fazer tudo certo. Sim, mas já está de cena de psicológico, né? Mas assim que chegamos, assim que chegamos no set, sim. Ela estava... E olha, a técnica era, como é que se chama? Hip throw. Sim. Vocês gravaram, acho que ou tu ou ela puseram no Instagram qualquer, eu vi essa cena. Então, a cena foi, ela tinha que fazer como uma queda? Em português? Diz em inglês. Hip throw. Uma queda, um araigoshi. Ela tinha que fazer tinha que fazer uma queda do quadril, vou dizer assim. Sim. E primeiro take, né? A queda ela tinha que fazer e não largar a minha mão direita, né? Ela deixava-me cair e a cena era, ela dava uma queda e eu caía por cima de uma mesa de vidro. Ok. Né? Mas só para dizer, só para esclarecer aos nossos ouvintes, né? Que todo o tipo de vidro que nós utilizamos, né? É um vidro temperado, é um vidro ele quebra rápido para esse tipo de coisas, não é? Então não se preocupe. Por favor, não tentem chegar em casa e vou me atirar no vidro para ver se eu consigo fazer. Tirar minha mãe. Não façam isso. Sim. E ela tinha que atirar-me por cima da mesa, né? E sempre que ela fazia a queda, ela não estava a fazer a queda como nós treinamos, né? Sim. E, infelizmente, não é? No rolar das coisas, muita pressão e etc. Era o último dia que nós estávamos a filmar. Ela, eventualmente, ela conseguiu fazer a queda, né? Conseguiu terminar a queda, mas largou a minha mão. Ok. E aleijaste? Assim que ela larga a minha mão, Massalo, a minha mão vai diretamente para o vidro. Pum. E o que aconteceu aí? Naquela cena, né? Na minha cabeça, eu estava assim, yes! Conseguimos. E depois eu só isso. Ela está a sangrar. Eu olho para cima, está a sangrar aonde? E eu só via, tipo, sangue a escorrer e cortou uma artéria, né?
Ih, caraças. Foi mesmo perto do pulso. Se quiser, eu mando uma foto Ih, depois. caraças. Perto do pulso. Ah, E todo mundo entrou em pânico, Marcelo. bué Todo de mundo sangue, entrou em né? pânico. Onde é que eu ponho gelo? Onde é que eu ponho pressão? Onde é que eu faço isso? Eu perdi praticamente, deixa eu ver, vamos dizer, 1 litro de sangue. Ih, caraças. Porque cortou uma Mas, tipo, artéria. E sabes, quando corta a artéria, está sempre assim sim, pois aquilo só sai. só como é que se diz? A espalhar e etc. Yeah. Né? E que tipo, E por exemplo, nesse tipo de situações, qual é a logística? Porque tu conseguias atuar depois, né? Mas se fosse mais grave, como é que iam fazer? Iam ter que arranjar outra pessoa rápido? Ou vocês são vários para o mesmo papel? não, não. Nós temos. Eu só era a única que estava fazendo dublê, né? O que Uhum. aconteceu é nós fomos ao hospital, né? Dentro do set, né? Temos médicos, claro, o primeiro socorro Sim. e etc. Estão Yeah. sempre no set. E assim que ele chegou, colocou pressão, tapou o ferimento, entramos para o carro e fomos diretamente para o hospital, né? Porque eu já Yeah. estava a desmaiar e etc. E pá, foi mesmo mal. Foi mesmo mal, Marcelo, foi mesmo Oh, mal, porque até eu lembro, eu cheguei à porta do hospital e comecei a vomitar e isso tudo mais, e tiveram yeah. que me carregar, eu tive a sensação de que estava bêbada, toda vez. Bom, pelo Mas menos eu isso, nem né? bebi nada, porque já estava a perder muito Yeah. sangue, né? Yeah, 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 yeah. Então, fomos ao hospital e eu tive 4, como é que se diz, stitches? Um, Pontes. pontos, levei 4 Yeah. pontos. Um, tiveram que parar com as filmagens, né? Porque principalmente a atriz principal, né? Ela disse que se não for ela a fazer, eu não quero outra pessoa a fazer. Ah, bem fixe, vai ser um elogio, né? Claro, poxa, Muito tem fixe. uma rainha, né? Yeah, 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 muito fixe. Então paramos com as filmagens, só que, né? Uma Sim, semana depois, né? Porque nós temos todas as filmagens têm um tempo determinado para ser feito, né? E nós ok. estávamos a tentar correr atrás do tempo, estávamos sem tempo, né? Yeah. E com esse acidente também tivemos que parar, porque se Sim, eu, houve um se eu não atraso. estivesse lá, ninguém mais ia fazer, né? E não Ok, podemos pôr a atriz em risco, claro, principalmente, né? claro, claro. Então, eu lembro que uma semana depois, eu até disse, não, epa, vou tirar umas férias, vou para Cape Town. E fui de férias e eu recebo uma chamada, né? Do responsável das coreografias, disse, epá, nós precisamos de ti, etc. Eu disse, epá, a minha mãe ainda não está a 100%, mas o que é Uhum. preciso fazer? Ele disse, não, epá, só precisamos que venhas e pules por cima do muro e acabou, e podemos mandar para Cape Town Ok, outra vez. Eu disse, epá, isso é fácil, isso é né? tranquilo, yeah. Pular por cima do muro. Só que Grande dica. é, Ah, é fácil, vamos yeah, dizer. Só que o que aconteceu é que cheguei nas filmagens, etc. O muro ao final era alto, né? ok, E eu yeah. tive, porque eu pensei que, pá, um muro pequeno, posso usar uma das mãos só e consigo me safar. Só que, pá, todo mundo sempre disse, né? Epá, se não está 100%, se não consegues fazer, Sim, não não vamos vale a fazer. pena? Vamos Ok, mudar e etc. ok. Mas sabes como é que nós angolanos somos persistentes, Yeah, não? também, Queremos yeah. fazer tudo Eu consigo, certo. né? Sim, Yeah. Ou seja, eu fui, fiz a cena e infelizmente abri a mão outra vez. yeah, É, claro. E então, mas e aí? depois, epá, conseguimos fazer as cenas todas e etc. Hum, E tive muitas oportunidades com esse trabalho. Eu não vou dizer só com. muito Não fixe. só isso que aconteceu, esse acidente, né? Mas Sim, tive muitas oportunidades abriu-te as também. portas já? Muitas. Eu fui para Zanzibar. Eu nunca fui para Ah, Zanzibar na minha muito vida. fixe. Muito Fui fixe, muito para fixe. E, ó, Zanzibar, conheci e, muita gente também. e assim, e qual é a trajetória de carreira de um dublê, Catarina? Tipo, se não morres durante o filme, né? Abres uma empresa, Uhum. fazes o quê? Olha, eu sou muito grata, né, de ter sido escolhida para esse trabalho pela primeira vez, né, por ser um trabalho com a Netflix, né, Sim, e yeah. dizendo que praticamente sou uma das primeiras angolanas a fazer um trabalho na Netflix.
E Yeah. eu Possivelmente a praticamente. primeira até, não? E eu sou a primeira angolana a fazer dublê. Pois, possivelmente. Eu Sim, nunca ouvi falar de nenhuma outra, né? é. E não sou também, vamos dizer, a primeira angolana a fazer parte de uma série de TV que é ação e não Yeah. drama, não é? Muito fixe, muito fixe. Yeah. Então, tenho, eu tenho sempre ahm, algumas. Eu tenho uma lista dos meus sonhos que eu quero atingir em certas coisas na minha vida, né? Ok, boa. E uma Sim. delas na minha lista, é que eu quero continuar com esse trabalho, Ok. mas requer muito trabalho duro, não é? Requer Sim, muito trabalho duro. sim, Um, sim. a, a princípio, né, no início, a melhor coisa que tens de fazer é te colar com pessoas que têm conhecimento nessa área, Sim, né? para aprender, né? Beber do conhecimento, fazer. Uma Yeah. coisa que nós angolanos não gostamos de fazer é trabalhar de graça. Mas, Yeah. não concordas comigo? Sim, é verdade, yeah, mas É, e, sim, e nesse trabalho, né? Se chegas com a atitude de que, não, eu sou campeã tens de que me jiu-jitsu, pagar, não, eu sei isso, eu sei aquilo, vão te pôr lá fora, vais ficar yeah. aí com Há a tua mais gente na atitude fila também. até Pois, ficares humilde. yeah, exato, exato. Então, eu acho que, como tudo na vida, né, isso Aham, são as escadas, né, e tens que yeah. começar de pequeno, ser humilde o Criar um máximo e portfólio, beber o etc. conhecimento o máximo. Sim. Tu, por exemplo, com o pessoal que tu tens lidado na indústria, o que é que eles são? São donos de empresas? São professores de stand? São o que exatamente? Qual é a Olha, carreira, qual é a trajetória desse pessoal? so, o que acontece, por exemplo, se eu descrever a trajetória da pessoa que eu trabalho, não é? Ah, Uhum. que é o Grant, que é uma pessoa extraordinária, não só como responsável da área de coreografia, mas também Sim. como pessoa, porque o que, pelo que eu pude ver, né, com a Hum. trajetória dele, é que ele fez exatamente a mesma coisa. Começou de pequeno, humilde, Yeah. fazia o máximo possível, o máximo trabalho possível, né, nessa indústria, né? Fazer de extras Yeah. nos filmes, nem que for mesmo só sentar sentar e a comer numa mesa no fundo, né, no background, mas Yeah, yeah, está yeah. Pois. sempre está sempre ligado no meio e Yeah, a a indústria, conviver pois. com essas pessoas e a beber o conhecimento Sim. dessas pessoas. E ele chegou numa. E ele fez papéis muito, muito importantes. Ele foi uma das pessoas que trabalhou com Vin Diesel no Ok. filme Gunshot. I Ok. think. Acho que é Gunshot, yeah. Ele trabalhou com Vin Diesel e depois, pelo que eu pude analisar, né, a carreira dele foi beber o conhecimento, aprender o conhecimento, depois começar a ganhar pelo conhecimento que ele adquiriu, né? Uhum. Começar a ganhar pelo conhecimento que ele adquiriu e depois transmitir o conhecimento que ele adquiriu para as pessoas como as outras pessoas que trabalharam comigo, né? Yeah. E acho que é um legado que a pessoa cria, não é? Principalmente que Uhum. ele está a criar. Sim, sim, sim. Yeah. Yeah, muito fixe, muito fixe. É. Tá bom. Yeah, vamos lá, vai, passa para a tua, para podermos fazer. Ok, ok. Eu quero perguntar, Uhum. além do jiu-jitsu, que outras Sim. paixões tens? Epá, eu tenho muitas, Catarina. O problema de ser curioso é que eu interesso muito facilmente por outras coisas, mas pelo menos cá e o que eu tenho feito mais é, portanto, eu também sou artista plástico, né? Tenho um caminho um bocadinho longo já no que toca a isso. Jiu-jitsu, tenho uma paixão muito grande pela criação em pegar ideias e tentar ver como que eu posso criar uma empresa por detrás disso. Sim. Tenho uma paixão muito grande por comida, apesar de cozinhar, não vou dizer mal, mas pouco. Então também estou envolvido nisso. Tenho assim muitas coisinhas que eu gosto. A tecnologia é uma coisa que eu gosto muito. Uhum. Faço parte de um coletivo que resolve problemas com tecnologia.
Acho que assim de primeira seria isso, mas eu gosto de muita coisa, eu gosto de tudo que me estimule e que, por exemplo, ainda há dias foi ontem, estava a ver um documentário e também uma apresentação do Neil deGrasse Tyson, que é um astrofísico americano, aí a falar sobre o espaço e sobre os planetas, etc. Isso também é algo que me interessa muito, estás a ver? Então tenho assim muitas paixõezinhas, mas depois há as paixões que sustentam, né, as contas e que É, pagam a renda e essas coisas todas. E isso geralmente é jiu-jitsu e tecnologia e comida. São as três coisas que me têm ajudado a pagar as contas. é. Eu vi também eu ouvi também no podcast com a Tifa que faz yoga. Sim, Começaste yoga recentemente, não é? comecei há muito pouco tempo e aí infelizmente agora com o nosso querido Corona tive que parar. Mas sim, comecei porque tive uma lesão nas costas, nessa vida, como tu sabes, nessas nossas vidas. Acabei É. por desenvolver uma lesão ao nível do pescoço e fui ter com o fisioterapeuta. E ele deu-me uma série de exercícios. Disse: olha, tu vais fazer isso todos os dias. E se puderes, entra numa aula de yoga, de pilates, etc. E como eu tenho uma professora de yoga mesmo na academia, então falei com ela e meti-me na aula dela. Olha, a aula era exatamente, tintim por tintim, os exercícios que o fisioterapeuta deu-me, estás a ver? Oh, Então o meu respeito pelo yoga tipo triplicou, estás a ver? Eu que não era assim é, muito ligado a isso. E é verdade, parece muito mais fácil do que realmente é. Pode é, ser é, muito difícil, concordo. pode ser muito difícil, muito rápido, se tu quiseres. E porque a minha cena com yoga era essa, era tipo, esse mambo, isso é para os cotas, é aquela cena, isso não é para mim. É verdade. E hoje já vejo que não, muito pelo contrário, eu respeito bué os cotas que fazem isso. Por exemplo, a minha mãe está na aula e ela consegue fazer coisas que eu não consigo, estás a ver? Sim. Então não é só uma questão de ser forte fisicamente ou flexível, etc. Há mesmo técnica, há toda uma escola à volta. Então comecei a ganhar muito interesse por isso. Mas não me vou estar aqui a dizer que sou um yogi de primeira, etc. Não sou iniciante, nem faixa branca posso me considerar. Tá. Mas acho que ficou também como eu faço há anos, desde que eu comecei jiu-jitsu, que tenho uma rotina de alongamentos no fim da aula, Sim. que em parte também é tirado de coisas que eu fui vendo aqui e ali que funcionavam para mim. Então acho que ficou a ideia de que possivelmente eu já fazia yoga há muito tempo. Mas não, É. eu não devo ter mais do que 2 ou 3 meses de yoga no total. Ah, Yeah, ok. yeah. Eu tenho mais uma pergunta relacionada a isso, mas vou Sim, deixar diz, para. diz, diz. Ok. Ok, tá bom. A minha pergunta, Marcelo, eu Sim. por acaso tenho muita curiosidade, né, sobre Uh-huh. isso, porque é uma das coisas que eu tenho batalhado muito, né? Hum. Como foi, né? Por exemplo, nós sabemos que o jiu-jitsu nós temos sempre que estar a pensar, é um jogo de xadrez, é um Sim. movimento atrás do outro, um movimento atrás do outro. E Yeah. quando vais para uma aula de yoga, Uh-huh. como é que conseguiste balancear, né, a mente de estar sempre a processar, né, com uma Hum. mente, como é que conseguiste balancear para o modo relaxo, vamos dizer? Bom, é assim, há uma coisa que tu já deves ter ouvido muito e que se diz muitas vezes no jiu-jitsu, é que tu tens sempre que ser um faixa branca, sempre. Sim, Se tu fores sempre um faixa branca, então o que é que acontece com as faixas brancas? Primeira aula, tu sabes disso. Eles chegam, estão ali, esse nome é estranho, mas pronto, vamos lá. Mas há um entusiasmo muito grande e há um entendimento, se essa pessoa for humilde, que ela não sabe nada, ela não sabe absolutamente nada. Então, eu quando entrei na aula da Zusa, eu tive que me pôr na cabeça de que eu não percebo patavina de movimento e de como é que o corpo funciona. é, Portanto, tenho que apagar tudo o que eu penso que sei. E eu até acho que sei alguma coisa, mas tive que apagar isso tudo e tentar quase que comportar-me, ou pelo menos imitar um faixa branca. é, Estás a ver? Imitar, dizer mesmo, olha, professora, e essa parte aqui ponho a mão aonde? Estás a ver? E, por exemplo, ela mostrou, sei lá, alongamentos nas pernas que eu já faço há anos, mas dei conta que ela faz aquilo de uma outra maneira. Então, a atitude certa é dizer, epá, não vou fazer da minha maneira, vou fazer como ela disse que tem que ser feito. Estás a ver? E quando tu fazes isso,
ficas quase como um canvas branco, ficas um quadro branco, estás a ver, Sim, vazio. E então vais enchendo com o que ela te dá, estás a é. ver? Foi, pelo menos a minha atitude no que toca a essa aula foi começar assim, foi dizer, eu não percebo nada disso. E vou tentar fazer como exatamente, tipo, tintim por tintim, como ela me disse para fazer. A minha vantagem, talvez, em relação aos outros principiantes naquela aula, é que eu já tenho um conhecimento corporal um bocadinho maior, né? Porque eu já faço Uhum. outro desporto há muito tempo. Então, é aquela cena, eu sei qual é a minha mão direita e qual é a minha mão esquerda muito rapidamente. Sim. Geralmente, a maior parte das pessoas diz direita, eles ficam ainda a pensar, é essa aqui. Estás a ver? Então, É, yeah. Então, isso foi uma vantagem, mas de novo tive que. E é um exercício consciente, tens que dizer, eu não sei fazer isso, vou fazer como ela. Porque é muito fácil para nós que já fazemos desporto há muito tempo dizer, não, isso não é assim que se faz, eu vou fazer isso dessa maneira. é verdade, é É muito verdade. fácil. Yeah. Ou então fazes da maneira dela e tipo o teu corpo resiste. Não, 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 isso não é para mim. Vou fazer da minha maneira. Você já ver quando o que tem que ser feito é chegas ali à resistência, chamas o professor. Olha, eu estou a tentar fazer isso da tua maneira, mas estou a sentir resistência. O que é que eu tenho que fazer? E lá o professor vai falar contigo e explicar-te, a ver, é isso. É. Não sei se isso responde. Não, respondo com certeza, de Responde, né? certeza. Yeah. Respondo. É a mesma coisa possivelmente contigo e com stunt work. Tipo, tu provavelmente achas que sabes lutar, mas de É. repente está ela a dizer que tu não sabes fazer isso. Deixa-te mostrar como é que isso é feito. Porque parece igual, mas não é igual. Já vê, não é. E é um É mundo verdade. diferente e é esse tipo de cena. Yeah. É. Olha, vamos falar um bocadinho sobre jiu-jitsu então. Tu, Ok. e sobre ti, né? Tu quer saber como é que tu começaste? Tu começaste em 2013, né? Começaste por quê e como é que foi a introdução ao jiu-jitsu? Bom, a minha introdução ao jiu-jitsu, eu antes fazia boxe, não é? E eu Ok, fazia, na altura, boxe no Anaka. ok, Isso é no Benfica, não sei se ainda existe, né? sei. Eu fazia boxe lá e eu lembro-me que na altura o professor Yuri, da Aliança do Tatame, Sim, o dava aulas viriato, lá. sim. Uhum. E ele sempre me convidava, sempre, sempre. Vem fazer uma aula, vem fazer uma aula. E eu sempre dizia, jiu-jitsu não é para mim, eu não gosto de contato, isso e aquilo e Yeah, etc. pois, Sempre. E houve uma altura, né, que ele disse, epá, que eu cheguei, né, fiz a minha aula de boxe, a aula de jiu-jitsu dele era depois da aula de boxe. Ele disse, não, hoje tens que fazer, hoje tens que experimentar, ok, né? Então eu experimentei a aula e eh, por acaso ganhei interesse, né, na primeira, ok, na primeira, estás, na aula que eu fiz com ele, né? E eu yeah, pensei, afinal, meu corpo funciona dessa forma. Ok, cool. Mas não dei continuidade porque, pá, sabes, né? Quando nós temos paixão por uma coisa e sim, aparece uma outra coisa, muitas das vezes nós podemos pensar que, principalmente da forma que eu era, né? Porque eu pesava muito e etc. Então, pois, por ser um desporto uhum. com muito contacto, eu tinha aquele receio, né? Sim, sim, Mas, sim, é, mas depois o professor, que agora é professor, o Rubem Lemos, né? Ele yeah, introduziu-me para o jiu-jitsu e eu fui experimentar na Gracie Barra, né? Porque na altura a yeah. Gracie Barra, por acaso, era perto da minha casa, nos Aqui combatentes, né? na Na Baixa, Mutamba, sim, combatentes. na IO, né? É. Então Uhum. eu experimentei a aula com ele e apaixonei-me pela filosofia do professor Hélio, né? Uhum. Principalmente. E Sim, da energia, porque quando eu fui fazer aula com o professor Yuri, não tinha assim tanta gente, porque era um dia que não tinha. Era um daqueles dias que não tinha muita gente, mortos, né? né? Pois, sim, É. Então, quando eu fui quando eu fui fazer aula na Gracie Barra, yeah, tinha muita gente que eu conhecia também, não é? Nesse caso, as influências contaram muito, muito. sim. E foi assim que tudo começou, né? Começou com uma aula introdutória, né? E começou por ir 2 vezes por semana. Na altura,
eu tive que mudar-me para a casa do meu pai, no Benfica, porque eu Ok. estava sempre a andar de um lado para o outro pela casa do meu pai e da minha mãe, por Mãe, causa de ok. algumas coisas que aconteceram na minha juventude, Família. né? Tá bem. Uhum. E eu, na altura, estava a viver com o meu pai, eu vivia no Benfica, e eu lembro que eu ainda estava no ensino médio, né? E as aulas de jiu-jitsu eram normalmente às 20, e tinha aula Sim, de kickboxing também, que na altura era o Steve que dava, né? sim. E o que eu fazia é, às vezes, estou a dizer isso, mas pessoal, ninguém faz isso. Não façam o que nós estamos a dizer, façam o que nós fazemos, Aham. tá? Sim. Fazias o quê? E eu muitas das vezes faltava o último tempo de aulas para poder apanhar o táxi a correr para chegar na academia às 18 horas em ponto, Ok. né? Tinhas quantos anos na altura? Eu tinha 16 anos, 16, Ok. 17, Yeah. 16, 17 anos. Então, eu, quando eu fui, quando eu comecei jiu-jitsu, eu consegui encontrar o que eu tive à procura a minha juventude toda, Ok. O que que é que era dirias? Dirias que sim, o que é? eu mesma. Ok. Eu pude me encontrar no jiu-jitsu e eu pude saber por mim mesma o que é que eu sou Uhum. capaz de fazer. Não as outras pessoas a dizer, não, tu és boa nisso, tu és boa naquilo, porque a minha experiência com o boxe não foi assim. Eu tive uma boa carreira de boxe, mas a minha Hum. primeira experiência não foi a das melhores, Em que porque sentido? o, o que aconteceu é que eu tinha 92 quilos na altura, não é? Ok. Sim. E o meu professor de boxe era o Tom Morgado, eu não sei se conheces. Não, por acaso não. Tom Morgado, o meu professor de boxe era o Tom Morgado e ele só tinha muita lábia, Marcelo. Ele, 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 ele foi uma das pessoas que me fez acreditar em mim, mesmo quando eu sabia que não era Estavas no possível. nível. Ok, olha, isso é bom. E a minha primeira experiência do boxe, né? Eu Hum. preparei-me só a bater no plastron com ele, etc. Eu nunca fiz sparring com ninguém, nunca levei soco na cara, né? Ok. E como eu batia o plastron muito bem, então ele sempre dizia, não, tu vai ser campeão nacional e não sei o quê. Então eu naquela lábia, não, eu vou ser, etc. E com uns 4 meses de boxe, ele disse, tem esse campeonato nacional Pois, e tu etc. chegaste a lutar, pois é. É, Hum. então, o que aconteceu, Marcelo, eu cheguei no campeonato e estávamos todos, eu estava a bater plastron com ele e a minha adversária estava do lado e eu estava sempre a perguntar, porque todo mundo, todas as meninas, né, que estavam à volta eram assim, mais leves que eu, né? Hum. E eu sempre a perguntar, mas eu vou lutar com quem? Vou lutar com quem? Não tem ninguém no meu peso. E ele assim, não se preocupa, nós vamos arranjar alguém, etc. Então, o Ok. que aconteceu é que Ah, eles puseram com alguém de 69 quilos, lembrando que eu tinha 92 quilos na altura, né? yeah. Ou seja, eu era muito mais lenta do Mas, que, do que ela. sim, sim, sim. Quando eu esticava o meu braço, ela estava do lado já A bateria. a E bater, foi isso que exatamente. aconteceu? Foi isso que aconteceu, Massalo. Ok. Eu perdi a minha primeira luta de boxe, né? Perdi Yeah. a minha primeira luta, mas eu vou dizer que essa luta, né? Eu perdi, mas eu não desisti. E Ok. foi quando o meu bichinho das competições entrou, né? Sim. Foi, foi porque mesmo sabendo que eu estava a ser destruída, né? Vou usar esse termo, ser destruída naquela altura, eu não parei em nenhum momento em ir para frente, em continuar, em tentar e dar o meu máximo, mesmo sabendo que eu não tenho a mesma experiência, não tinha a mesma experiência que ela, né? Mas eu Sim. estava sempre a ir para frente e epa, o Tom Morgado viu que eu estava a levar muito, então ele atirou a toalha. E ele Ok. atira a toalha o árbitro para a luta e ele põe-me a Yeah. sentar, eu a sangrar no nariz. Eu pergunto, parou por Paraste. quê? Já Ok. acabou. Ele disse, não, 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 Isso é batemos típico tanto, dos batemos. E eu assim, lutadores. mas, Yeah. mas eu estava a gostar. E ele olha para Ah, mim, estavas a gostar, apanhar porrada? Eu disse, sim.
sim, atiraste a toalha por quê? E ele olhou para mim, ele não sabia que ia responder, né? Mas Então o espírito já estava lá, né? o espírito já estava lá. Yeah. O espírito já estava lá. E foi assim que começou, né? E tu encontraste isso depois no jiu-jitsu, né? Encontrei no jiu-jitsu porque eu sempre pensei, a minha juventude toda, eu sempre pensei que eu era um zero à esquerda, eu não vou mentir. Ok. Eu Mas sempre depois pensei vamos. que eu não era capaz de tudo, mas pronto, Yeah. vamos chegar aí, vamos chegar aí. Eu vou ter umas perguntas sobre isso. E já agora, pulando um bocadinho a parte competitiva, que já vamos falar sobre isso. Tu depois da mudança para a África do Sul foi por quê? Por uma questão de carreira? Olha, principalmente, né? Porque eu queria se ingrar no MMA e tudo mais. Sim. Mas eu vou dizer, principalmente, o maior dos motivos pelo qual eu mudei para cá é que, mesmo eu estando a fazer o que eu queria, eu não estava feliz. Eu não estava a me identificar com o estilo de vida que Angola tem, né? Ok. É muito, muito difícil viver aí, eu não vou mentir, é muito difícil. Não sei como é que estão as coisas aí agora, mas na altura que eu comecei a competir e etc., Sim. eu lembro que o meu primeiro campeonato o meu primeiro campeonato internacional de jiu-jitsu, eu tive que fazer uma caixa de papelão e escrever Abu Dhabi, o meu sonho vai ser realidade, vai se tornar realidade. Yeah. E eu tive que pedir às pessoas para contribuir uma angariação de fundos para eu poder ir competir. E chegou uma fase da minha carreira que eu estava a trabalhar das 5 da manhã até as 21 e eu não tinha tempo para treinar. Eu foquei-me nas coisas que eu não tinha que me focar. E chegou a um ponto que eu não estava feliz com as decisões que eu estava a tomar, então eu preferi mudar o meio, não é? Mudar o meio, porque não só em Angola é muito difícil para viver como atleta, a alimentação é muito cara. Sim, há todos estes detalhes que realmente são coisa, não né? tem, Tu sentes que é melhor aí nesse sentido? Não, desculpa? Tu achas que nesse sentido é melhor em termos de estilo de vida, etc? Aí? Muito melhor, Massalo. É assim, mesmo que eu não ganhe milhões aqui, mas eu tenho paz. Yeah. E como é que é viver de jiu-jitsu na África do Sul? Tipo, tu dás aulas para mulheres, né? Ou é geral? Eu dou aula para todo mundo, né? Eu não dou aulas só na parte de jiu-jitsu, né? Eu também ajudo as pessoas a perder peso e tudo mais. Ah, tá bem. Tá bom. Então, Estilo de vida. um estilo de vida. A minha missão é ajudar as pessoas a melhorar o estilo de vida deles, né? Ok. E Yeah, não tem corrido mal, não tem corrido mal. Sim. E está-te a dar abertura para outras coisas também, por exemplo, esse trabalho como dublê, né? Com certeza, com certeza. Só digo que, por exemplo, a comunidade angolana é muito mais fácil que a comunidade sul-africana. Imagino que sim. Também é uma questão cultural. Eu vivi aí muito tempo, vivi aí 10 anos quase. E sim, eu mesmo sentindo-me de certa forma sul-africano, porque passei muito tempo aí, sim, sempre houve uma diferença cultural que, epá, não dá para escapar, é mesmo, há uma diferença. Muita. Yeah. Posso fazer uma pergunta? Yeah, vai lá, tua vez. Ok. Qual ou quem foi a tua maior influência? Em termos de Jiu-jitsu. a maior. Eu sei que já foi há muito tempo, mas acho que ainda lembras. Não, eu acho. É assim, a maior provavelmente não é uma pessoa, são várias pessoas que todas têm, de certa forma, uma responsabilidade, que foram os meus professores todos de jiu-jitsu, né? A começar pelo Sérgio, obviamente, que é quem me deu uma casa e deu-me praticamente um laboratório onde eu podia fazer o que eu quisesse na academia dele, isso foi muito importante. Mas também houve outras figuras, houve o próprio Hélio, que acompanhou-me muito durante a faixa azul, sobretudo, o Navajo, que seguiu-me até a faixa roxa,
E o Luís Castro, que sempre foi na academia, ele era tipo o nosso protetor, estás a ver? Foram É, as 4 pessoas que moldaram o jiu-jitsu que eu tenho hoje. Claro que no meio do caminho há muitas outras, colegas, etc. Mas se eu dissesse quais foram os principais, foram eles. ok. Yeah. E achas que eles ainda te inspiram até hoje, dia após dia? Com certeza, eu acredito que sim, né? Mas quero ouvir de ti. Sim, sim. Eu acho que o que muda, talvez, é o porquê. Estás a ver? É, Inspiram sim, continuam sim, mas o porquê foi mudando durante. É como tu, por exemplo, tu quando és miúdo, admiras, sei lá, o teu pai, porque ele é o super-homem, ele faz tudo, é mais forte que todos. E depois vais crescendo e vais vendo que não, ok, ele não é o super-homem e é, provavelmente não é o mais forte que todos, mas parece ser o mais inteligente. E depois passa, já não é o mais inteligente, é o mais humano. Portanto, vai evoluindo, estás a ver? É a mesma cena com todos eles. Em vários pontos desses 15, quase 16 anos de jiu-jitsu, em vários pontos foram eles por vários motivos. Estás a ver? é. E vai mudando. O motivo que me ligava possivelmente ao Hélio, que é quem tu conheces, no início já não é, hoje que tenho a minha academia também, já é outra coisa, estás a ver? Sim, Já. Na altura era porque, sei lá, ele era achava o jiu-jitsu dele como professor, excelente, etc. Hoje já não é isso. Hoje já o percebo como dono de uma academia. Tipo, é preciso ter muita coragem. é, E ele teve a coragem praticamente desde o início, antes de todo mundo, lá estava ele a ter coragem, numa altura em que nem havia jiu-jitsu em Angola. sim. Então, há sim várias coisinhas, estás a ver? Mas eu diria que sim, que são essas 4 pessoas. Yeah.